Olá, essa é a apresentação do projeto final do curso de mineração de dados de extensão da Unicamp. Esse é o grupo Mining Minds e o problema que a gente vai tratar aqui é a predição de atributos visuais. Essa apresentação ela é dividida em apresentação do problema, quais são os modelos que nós treinamos, a visualização das imagens, como que elas aparecem nas camadas internas da rede neural, e um código produzido pela equipe usando os modelos para resolver o problema. O problema que nós temos é um problema de extração de características visuais de imagens de paisagens. Esse problema foi tratado por esse artigo, Transient Attributes for High Level Understanding and Editing of Outdoor Scenes, que trata o problema, tenta extrair atributos visuais, como calor, a estação do ano, a iluminação, de imagens de paisagens. Além disso, esse artigo específico também trata de manipulação de imagem. Dada uma imagem de entrada, você consegue manipular a imagem para ela ficar mais fria, ficar no inverno, ficar de noite. No nosso trabalho, nós vamos tratar apenas da parte de extração de atributos. Então, para o dataset, nós recebemos 8.571 imagens coletadas através de 101 webcams. São todas imagens de paisagens. Algumas imagens de paisagens de cidade, outras de natureza. Cada uma dessas imagens tem uma anotação de 40 atributos visuais. Esses atributos não estão na forma binária, ou seja, presença ou ausência do atributo, mas sim em cada um desses atributos, cada imagem tem cada um desses atributos, um número entre 0 e 1. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, o atributo sujeira e poluição tem valor 0,19, ou seja, ela não tem sujeira e poluição. Enquanto que daylight, luz do dia, ela tem 0,71, ou seja, ela tem daylight. Aqui estão todos os atributos que nós tratamos, e esses atributos eles podem ser separados em algumas categorias. Por exemplo, iluminação, o clima, as estações, impressões subjetivas também, se ela é sombria, se ela é calma, e atributos adicionais, se ela está ativa, ocupada ou desordenada. Aqui nós temos um outro exemplo. Então, aqui, por exemplo, o Inter tem o valor 0,02, ou seja, ela não tem nada de inverno. Enquanto que sunrise e sunset, nascer ou pôr do sol, está 0,02, ou seja, o sol não está nascendo nem está se pondo. Porém, uma luz direta do sol está 0,92, ou seja, temos uma luz direta do sol. Enquanto que summer, para a estação summer, fica incerto se é summer ou não. Ela tem valor 0,5. O fluxo do nosso trabalho consiste em pegar os dados, preparar os dados para fazer a manipulação desses dados, ou seja, imagens vão ser transformadas em matrizes. Nós vamos treinar modelos para tratar esses dados, para extrair as características. Nós vamos testar esses modelos segundo o parâmetro que nos foi dado pelo enunciado, que é a média dos erros quadrados. E depois nós vamos tentar melhorar esse modelo baseado no teste desse resultado. Ou seja, vamos de novo limpar os dados, talvez com uma outra técnica, vamos treinar um modelo, ou o mesmo modelo com outras configurações, ou um outro modelo, nós vamos testar o dado e vamos ver onde que melhorou. Para a exploração dessas características, nós não podemos contar quantas imagens têm uma presença ou ausência das características, porque cada atributo tem valores de 0 a 1. Então nós tivemos que somar os valores de cada atributo. Nessa soma, nós tivemos esse resultado aqui desse gráfico, tendo Daylight como o atributo com maior valor na soma, enquanto que Flowers foi o atributo com menor valor na soma. Além disso, com 40 atributos, é esperado que alguns deles tenham correlações, fortes correlações positivas ou negativas. Então, nós podemos perceber que, por exemplo, gelo e neve estão altamente correlacionados, enquanto gelo, frio e inverno também estão altamente correlacionados, além de altas correlações negativas, por exemplo, seca e umidade estão altamente correlacionados de forma negativa. Também podemos esperar encontrarmos blocos de correlação. Então, aqui, umidade, neve, gelo e frio está altamente correlacionado um com o outro, enquanto que os mesmos atributos estão negativamente correlacionados com o verão, calor e seca. E como é que nós fizemos o tratamento dessas imagens? Numa primeira tentativa, numa primeira
na forma de atacar o problema, nós recebemos 8.000 imagens, cada uma delas tem 3 canais de cores e elas têm dimensões de tamanho variados. Numa primeira tentativa, nós tentamos redimensionar todas as imagens para deixar no padrão e transformar em um vetor. Então, por exemplo, cada imagem tem um tamanho bem maior que 200 por 200. Nós redimensionamos a imagem para um tamanho 200 por 200, resultando numa matriz 200 por 200 por 3. Qual é o problema disso? E depois transformamos em um vetor. Qual é o problema disso? Nós perdemos as propriedades locais dessas imagens, além de resultar em um vetor com 120.000 números. Nós tivemos resultados ruins e demorados, que escalavam mal nesse modelo. Então, nós decidimos usar a rede VGG16, é uma rede convolucional de extração de características das imagens. Nós tivemos como saída tamanhos 7 por 7 e 512, resultando em 25.000 números, um número bem menor em relação a 120.000, além de manter propriedades locais das imagens. Então, nós usamos essa rede VGC16, nós tiramos a camada densa do final, nós usamos ela para a extração de características dessas imagens. Nosso primeira abordagem no problema foi uma abordagem simples, que é o SVR. Então, esse SVR, com essa configuração, demorou mais de 1 hora para rodar e o modelo ficou com mais de 10 GB. E nós tivemos esse resultado aqui. O erro médio quadrático deu 0,1 com essa configuração. Se a gente aumentasse aqui o epsilon, nós tivemos um erro bem maior, e se nós diminuirmos o epsilon, ele demorava mais de 1 hora. Mas será que o resultado é bom, 0,1? Para testar se isso é bom ou não, nós fizemos uma predição trivial, ou seja, nós escolhemos um número fixo para predizer qualquer imagem no conjunto de teste. Que número fixo foi esse? Nós pegamos o conjunto de treino e tiramos a média de cada atributo, e nós usamos esse número fixo. Com essa predição trivial, nós tivemos um erro de 0,075, que foi melhor do que o SVR, então nós tentamos alguma outra abordagem para atacar esse problema. Para isso, nós usamos uma rede neural convolucional. De novo, como entrada, nós usamos a VGG16. Depois incluímos uma batch normalization, uma camada flatten, dense, dropout e outra camada dense. Com essa rede neural, nós tivemos essa evolução. Nós rodamos com 250 épocas, ele parou com mais ou menos 25 épocas. E nós tivemos esse resultado, 0,048, uma melhora em relação ao trivial. Será que temos como melhorar? Nós testamos várias técnicas e a melhora que a gente teve foi com a aumentação de dados. Nós configuramos os campos nesse formato e tivemos uma melhora em relação ao erro. Dessa vez foi 0,042, resultando nesses modelos aqui. Então, o SVR foi pior de todos, depois o trivial, que serviu como base. O modelo tem que ser melhor que o trivial. A rede neural e uma melhora em relação à rede neural. Esses foram os resultados. E agora, como intuição, nós olhamos as camadas internas da rede neural para ver que tipo de transformação ela está fazendo nas imagens. Aqui nas camadas internas, nós podemos ver que ela está tentando ver a borda de cada imagem, a borda dos desenhos. Então aqui, por exemplo, ela vê onde tem sombra. No próximo exemplo, ela separa o fundo da frente, né? E ela tenta ver, aqui também tem uma estrada, ela tenta desenhar a estrada. Além de um mapa de calor para ver onde que a rede neural está dando mais importância, onde que ela está pontuando mais, onde que ela está olhando. Aqui temos um exemplo, aqui temos um outro exemplo, e aqui temos mais um exemplo de onde que ela está olhando. E a gente viu que depende se é uma imagem de paisagem, se é uma imagem de cidade, e também depende da estação do ano. Mais um exemplo aqui. Obrigado. Esse foi a apresentação do grupo Mining Minds, com os integrantes Byron, Franciscana, Gustavo, Renan, Vinícius. Nós queremos agradecer a todos os professores, em especial os monitores, que foram muito pacientes conosco. Agora, eu vou mostrar um pouco do programa que nós desenvolvemos. Então, o programa foi esse daqui. Nesse programa, nós damos como entrada qualquer imagem de paisagem e ele vai nos dar as características dessa imagem.
Esse programa ele pode rodar pela linha de terminal, se você tiver configurado e tiver o TensorFlow instalado. Você dá uma imagem na entrada, e aí ele vai perguntar qual resolvedor que você quer escolher para... os resolvedores implementados foram o VGG16 com aumentação, o sem aumentação, e também você pode ver os atributos anotados se fizer parte do conjunto de teste ou conjunto de treino. Nesse caso, essa imagem aqui faz parte do conjunto de teste, ou seja, o treino não olhou essa imagem. Aqui, só por curiosidade, tem os valores desses outros metros, mas eles não foram implementados. Então, aqui, por exemplo, a gente pode escolher o zero e ele vai carregar o modelo e vai resolver para a gente, dando aqui os valores. Aqui eu já rodei, nós temos aqui, esse daqui é a anotação da imagem, ou seja, ela foi anotada como boring, daylight, soothing, mysterious. Aqui é o modelo sem aumentação de dados. Ele acertou aqui o boring, acertou o soothing, e aqui é o modelo com aumentação de dados. Ele acertou o boring isolado aqui, né? O boring deveria estar isolado. E acertou aqui o daylight. É isso, obrigado pela atenção.